Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje Nosso Senhor permite a Tomé de lhe colocar os dedos nas chagas dele. Entretanto, o próprio Cristo também coloca o dedo na chaga de Tomé, no sentido que nós entendemos quando alguém coloca o dedo na chaga de um outro. Tocou na ferida, mas ele tocou não para provocar, ele tocou para curar. E hoje, neste domingo, ele também vai tocar em algumas chagas, não para provocar, mas para curar. Por isso, prestai atenção na liturgia de hoje. É o domingo in albis, que significa dizer domingo vestido como vestido de alvo, da cor branca, porque nos primeiros tempos, aqueles que eram batizados na vigília da Páscoa ficavam a semana inteira vestidos de branco. Até chegar no domingo seguinte, que ainda era domingo da oitava, estavam eles, compareciam para participarem da Santa Missa vestidos de branco. E por tradição imemorável de séculos, a Igreja conservou esse costume, mas sobretudo conservou o nome, Domingo in albis, domingo vestido de branco. Como a indicar que naquele grande dia, o dia que tem a oitava, aqueles que eram batizados levavam a veste branca, símbolo da purificação de que haviam sido objeto com o santo batismo. Foram lavados no sangue do Cordeiro. Entretanto, traz para nós nos dias de hoje uma lição, porque eu não devo levar a veste branca do batismo apenas 8 dias, eu devo levar a veste do batismo branca a minha vida inteira. Mas, as misérias me levam quantas e quantas vezes a manchar esta túnica branca, manchá-la com os meus pecados, e ela deixa de ser branca, e quantas vezes não só manchar, ela fica rota, ela fica destroçada com os pecados que são cometidos. Como fazer para recuperar esta roupa? Como fazer para remendar esta roupa que eu destruí com os meus pecados? Diz o mesmo Evangelho que Jesus não coloca remendo novo em roupa velha. Isso ele não faz. Ele nos entrega uma túnica inteiramente restaurada, onde não se percebe nenhum remendo. Aí nós temos a segunda tábua da salvação, como dizia Tertuliano. A primeira tábua é o batismo, e a segunda tábua de salvação, a confissão, o sacramento da misericórdia. No sacramento da misericórdia, e aí já vem o segundo nome deste domingo, o Domingo da Misericórdia, que foi instituído por São João Paulo II, por ocasião da canonização de uma santa polonesa chamada Irmã Faustina Kowalska, uma humilde santa polonesa nascida em 1905, no início do século XX, e falecida na década de 30, pouco tempo depois. Esta santa teve revelações privadas de Nosso Senhor Jesus Cristo, em que ele apareceu como sendo o Senhor das misericórdias, aquele cujo coração sagrado emanava a luz da sua misericórdia. Lhe pediu que fosse pintada a imagem tal qual ela via. Ela mandou pintar, e apesar de não ter ficado como de fato ela viu, como ela mesma relata, foi suficiente como estava, apesar dos erros e da imprecisão, para que fosse difundida essa festa, essa devoção para o mundo inteiro. E João Paulo II cumulou o Domingo da Misericórdia in albis, como também Domingo da Misericórdia, como hoje é celebrado. E aí já vem mais um sinal de que Ele, Deus, se comunicou aos homens primeiro, como diz o primeiro capítulo da carta aos Hebreus, outrora aos nossos pais por meio dos profetas, e nos tempos presentes, que eram a plenitude dos tempos, por meio de seu Filho. Aí nós temos a revelação pública da Igreja, consignada nas Sagradas Escrituras. Mas Deus não deixou de falar com seus filhos. Aí nós temos as revelações privadas, inclusive,
E dentro dessa comunicação de Deus com os homens, a igreja, muito cuidadosa, retira uma e outra comunicação do sobrenatural com nós aqui na terra, para colocar como exemplo de que Deus ainda continua a falar com os homens. Meus queridos irmãos e irmãs, nesta revelação sobre a misericórdia, o que devemos reter? Aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo disse para a irmã Faustina: se os homens não aceitarem a minha misericórdia, jamais terão a paz. E é esta paz que Jesus veio trazer aos homens quando entrou no cenáculo e eles, com medo, portas fechadas, atravessou a porta com seu corpo ressuscitado, soprou sobre eles sopro de vida, para justamente indicar que eles recebiam uma vida nova. Que vida nova era esta? A vida do perdão. Este perdão que ele concedeu aos discípulos e, mais ainda, o poder de continuar perdoando em nome dele, nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vem a segunda parte da nossa meditação. O que significa este perdão que Deus nos dá para a humanidade inteira? Nós sabemos que quando um homem peca, ele fecha as suas portas para Deus. Sabemos que quando o homem peca, em primeiro momento ele se volta para as criaturas. É aquilo que se diz o pecado venial. Mas quando o pecado é grave, ele volta as costas para Deus. É o pecado mortal. Ele, voltando as costas para Deus, fecha as suas portas a ele, Deus nosso Senhor. Por quê? Porque preferiu a criatura ao Criador. Entretanto, estando fechadas as portas da alma, é necessário que ele, Deus, penetre naquele coração endurecido para soprar sobre este coração um novo sopro de vida. Nós temos no Gênesis a descrição da criação dos homens no capítulo 2, quando ele, Deus, tomando do barro da terra, sopra sobre aquele boneco feito por mãos de artista, e que artista, as mãos do próprio Deus, ele sopra sobre aquela criatura dele sem vida, ele dá um sopro de vida e o homem se torna um ser vivente. Este mesmo sopro vamos encontrar depois, agora no Evangelho de São João, do Filho de Deus, o Verbo de Deus que se fez carne, ele mesmo Deus, sopra sobre a sua criatura para dar uma vida nova, a vida nova do perdão. Assim, meus queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor nos indica o que significa o perdão. O perdão significa uma vida nova. Mas há algo curioso no Evangelho de hoje, é que Jesus entra com portas fechadas. Será que Jesus está indicando aqui um gesto de pouca educação? Seria blasfemo pensar, porque quando se entra numa casa, se bate na porta. Não se invade a casa do outro sem que o outro lhe abra a porta. O próprio São João, que é autor do livro do Apocalipse, no seu capítulo 3, vai nos dizer: Jesus, eis que estou à porta e bato. É Jesus. Se alguém dentro da casa ouve a minha voz e abre a porta, aí sim eu entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. E aqui no Evangelho aparece essa contradição. No Apocalipse ele bate, no Evangelho ele entra sem bater. O que significa isso? São dois textos que se completam. No primeiro, é necessário que ele invada esta casa fechada para soprar no coração do pecador o arrependimento. A igreja não perdoa pecadores. Sim, a igreja perdoa penitentes. A penitência nasce no coração daquele homem que foi visitado pelo Espírito Santo com o desejo do perdão. Por isso é que existe o ato de contrição perfeito, porque antes de o penitente se dirigir ao confessionário, ele já se arrependeu no seu coração. Esta é a confissão perfeita. Ele se arrepende, chega no confessionário, porque Deus já o visitou. Visitou quando as portas estavam fechadas. Em seguida, que temos nós? Aí sim, Jesus bate a porta para convidar o penitente perdoado para uma refeição, a Eucaristia. E os dois textos se completam, o perdão e o selo do perdão magnífico, que é poder comungar à mesma mesa com o Nosso Senhor, mais do que isso, receber o seu corpo, sangue, alma e divindade. Que maravilha! Tudo isso o selo da misericórdia. E ainda, pensando em misericórdia, chama atenção no texto sagrado o fato de Nosso Senhor
ter mostrado as mãos marcadas com os cravos, ter mostrado os pés também marcados com os cravos, ter mostrado o lado marcado com a chaga daquela lança que Longinos lhe fez atravessar no coração para comprovar que ele estava morto quando se encontrava no alto da cruz. Que significa isso? Quanta coisa maravilhosa! Pensando neste texto sagrado, antes da Santa Missa, veio-me à imaginação o seguinte: nós sabemos que quando um homem é perdoado dos seus pecados, ele é modificado, ele modifica o seu caminho, modifica o seu rumo, ele modifica a sua vida, ele recebe uma vida nova, como nos diz aqui o próprio texto sagrado. Entretanto, quando o homem se arrepende e pede a Deus perdão, não se assustem, ele modifica algo em Deus. Algo em Deus é modificado. Deus o imutável, Deus o eterno, é modificado no momento em que o homem lhe pede perdão e ele lhe concede a misericórdia. O que em Deus é modificado? Que história é esta? Ele, quando o homem peca, ele merece, segundo a justiça, o castigo. E conforme o caso, o castigo é eterno. Mas quando o homem perde perdão, Deus modifica em si algo e lhe muda o destino, porque a misericórdia dele tem a última palavra. E ele, perdoando, modifica em si a sua decisão primeira, modifica no pecador arrependido o destino de sua existência. Que coisa maravilhosa! E o símbolo de que algo em Deus foi modificado são as chagas que ele deixou marcadas em suas mãos, nos seus pés e no seu coração. Ele, ressuscitado, estava inteiramente restituída a sua integridade, com mais luz ainda, depois da sua crucifixão. Mas ele quis deixar essas marcas de dor, mas marcas da misericórdia, para mostrar que para sempre, para todo sempre, as marcas dele no seu corpo significava algo em Deus foi modificado. A misericórdia passou a habitar neste mundo pecador, para recordar de que esse Deus, que no Antigo Testamento se revelou como um Deus de misericórdia, agora ele, no seu Filho, na humanidade de seu Filho, o Verbo de Deus encarnado, ele era a misericórdia visível a todos os homens. Meus queridos amigos, não é possível que ele, Deus, tendo feito tanto pelos homens, encerrasse a sua carreira por aqui. Não. A misericórdia dele não tem limites. E ele, depois que sopra sobre os discípulos, ele diz: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, antes de soprar, ele diz: como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois disso soprou sobre os discípulos, dizendo que eles recebiam o Espírito Santo. Neste momento, ao enviar os apóstolos, ele está indicando que a obra dele não se encerra com a encarnação. A obra dele não se encerra com a redenção, nem com a sua gloriosa ressurreição e ascensão aos céus. A obra dele continua com a sua igreja. E não pode ser que esta obra continue com as igrejas fechadas. E aí eu começo a colocar o dedo na chaga. As igrejas precisam voltar a ser abertas em algum momento, porque os fiéis não podem viver o tempo inteiro desta comunhão, vamos dizer assim, virtual, porque viver é estar juntos, olhar-se e querer-se bem. É necessária essa presença, é necessário que os fiéis possam novamente encontrar-se com o seu Criador, encontrar-se com o seu Redentor e receberem a Sagrada Eucaristia, receber o perdão dos seus pecados, voltarem à vida da igreja. Este momento tão terrível que a humanidade passa, como diz São Pedro na sua epístola, que é a segunda leitura, haverá de alcançar para todos nós, depois da aprovação, louvor, honra e glória no dia da manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o amor que nós conservamos a Ele neste período de quarentena, haverá, e a aprovação dessa distância, haverá de ser para todos nós fonte de alegria indizível e gloriosa, no momento em que toda essa situação voltar à sua normalidade aparente, porque nada mais será normal. Meus queridos amigos, concluindo a palavra, não posso deixar de chamar a atenção para um fato, e aí mais um toque numa chaga, que chama a atenção aqui no nosso Brasil.
Nós estamos tendo uma preocupação extraordinária de preservar as vidas nesse período de pandemia e devemos fazê-lo. E o mundo inteiro está preocupado. E por que este mesmo mundo, que está preocupado em evitar a pandemia e a morte, não se preocupa com a vida das pessoas que estão por nascer? E com toda facilidade estão dispostos a aprovarem o aborto. Porque não se preocupa com a vida que está por terminar e esquecem dos anciãos nos seus asilos ou até pensam em leis para eliminar esta vida. A vida tem que ser amada em qualquer circunstância. Não podemos agir de outro modo. E Ele, nosso Senhor, nos toca o dedo nessa chaga no dia de hoje, também nesse sentido, nos convidando a pensar em tudo isso e a refletir na sua divina misericórdia e a nos dar uma grande lição. A paz só se estabelecerá na humanidade inteira se os homens colocarem a Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, no centro de todas as coisas. Ele entrou e se pôs no centro, diz o texto do Evangelho, para nos dar esta grande lição. Que Nossa Senhora nos ajude a compreender tudo isto. Proteja este Brasil e o mundo inteiro e traga de volta o perdão nos lares, agora nos lares, mas traga de volta igrejas abertas e para que os fiéis possam ter esse encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.